Que bênção, estamos no último culto de 2020 e onde muitos estão olhando para 2021, muitos desesperançados, sem expectativa, outros muito animados. Como é que está o teu coração? Eu quero desafiar nesse último culto de domingo de 2020, eu quero desafiar você a olhar para 2021 com grande expectativa. Nós teremos o nosso culto da virada, onde nós vamos passar como igreja de joelhos, orando e colocando e consagrando esse próximo ano ao Senhor. Eu quero desafiar você a estar conosco. Mas sabe que tudo vem de dentro para fora. Como é que você está visualizando 2021? Eu quero te desafiar a olhar para 2021 com grande expectativa. Como é que nós podemos, em 2021, além de nós vivermos o extraordinário de Deus, como é que nós podemos ser resposta para uma sociedade que tem vivido com a impressão que o mundo está desgovernado? Já ouviu pessoas falando assim, puxa, parece que nós estamos sem governo, parece que está tudo desordenado, tudo fora de ordem. Como é que nós podemos, como discípulos de Jesus, ser resposta para esse mundo desordenado? Certo? Então eu quero desafiar você a olhar para esse próximo ano com uma expectativa de que Deus não só vai fazer algo extraordinário na sua vida, na sua família, mas como Ele também vai usar a sua vida para que você seja a resposta como um crente maduro, como um discípulo de Jesus que vive os princípios eternos, onde você vai ser resposta para esse mundo desordenado. Porque o mundo pode estar desordenado, com a impressão de estar desgovernado, mas eu quero te dizer que o nosso Deus continua e sempre estará no controle de todas as coisas. E afirmado nessa verdade que nós caminhamos como discípulos de Jesus, como é que você responde a essa pergunta? Como Deus irá me usar para ser uma resposta desse mundo desordenado? Você consegue responder essa pergunta? Você consegue fazer essa pergunta para Deus? Como é que Deus vai me usar como resposta para essa família desesperançada, para essa família que está lutando com a enfermidade, para esse homem, para essa mulher que está lutando com a crise financeira? Como é que você, como discípulo de Jesus, será a resposta? Este mundo mal, desordenado, ele precisa encontrar paz. Ele precisa reorganizar a caminhada. E ao invés de ficar reclamando e se vitimizando, nós precisamos assumir nossa posição como discípulo de Jesus, para podermos ser resposta. Infelizmente, hoje nós vemos muitas pessoas reclamando de tudo, murmurando de tudo. Você tem tido essa impressão de que as pessoas parece que não conseguem ver, não conseguem ser grato a nada. Ela olha para o país e coloca, e ela tenta comparar mamão com laranja. Porque o país é assim, porque não, tudo desorganizado, porque o governo é corrupto. E elas não entendem que nós não somos como uma Alemanha, que é mais organizado, não somos como uma Suíça, que tem muito dinheiro, como um Japão, que é disciplinado, nós somos o Brasil. Mas o Brasil, independente das grandes mazelas que nós temos aqui no nosso país, nós vivemos num país riquíssimo, cheio de coisas boas, uma natureza maravilhosa, um povo abençoado. E o meu desejo é que cada um de nós possamos ser gratos no país que nós vivemos. E nós podemos aqui fazer a diferença. Nós não precisamos trazer a Alemanha para cá, a Suíça para cá, nós precisamos ser o Brasil com as nossas características, mas vivendo e refletindo o amor do Senhor. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, é uma sociedade que precisa de Deus, precisa do amor de Deus. E esse ano de 2020 nós podemos chegar no último domingo de 2020 e olhar para trás e presenciar, identificar que a IBB foi resposta de oração de muitas famílias, foi resposta para muitas pessoas. Nós trabalhamos aí com o projeto Ancorar, quantas cestas básicas foram entregues, quantas famílias foram atendidas. Mas sabe o que é a IBB? Quem é a IBB? Somos nós. Eu e você. Então nós, como igreja, fomos resposta para muitas famílias. Nós fomos sim respostas para muitas famílias que estavam desordenadas. Mas o meu desafio para você, nesse próximo ano, como é que você vai se colocar à disposição de Deus para ser canal de bênção na vida de outros?
Como é que você vai viver como um crente maduro, um discípulo de Jesus que entendeu a maturidade cristã, a ponto de olhar para a sociedade e não ficar olhando com os olhos humanos e reagindo na força da carne, mas você vai olhar com os olhos espirituais e vai agir como um verdadeiro discípulo, impulsionado, dirigido, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Como é que nós podemos fazer a diferença nessa geração que tem vivido essa crise tão complicada como foi essa crise mundial sanitária? O meu desafio para você: não deixe nada e nem ninguém tirar a sua essência da natureza de Cristo na sua vida. E eu quero trazer um desafio para você. E um desafio que está lá na palavra de Deus, no capítulo 12 de Romanos. Eu queria que você abrisse, ou vai ser projetado aí na tela. E nós vamos ler juntos ali a partir do versículo 9, algo que o apóstolo Paulo nos ensina. Como é que nós devemos agir como um discípulo maduro? Como é que nós podemos viver o amor que nós recebemos? Como é que nós podemos transbordar aquilo que nós somos? Temos a natureza de Cristo, somos filhos do Deus vivo e nós precisamos olhar para esse mundo desordenado com o olhar do Senhor e agir como resposta de Deus para essa sociedade. Olha o que o texto nos diz lá. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros do que a si próprio. Nunca lhe falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratique a hospitalidade. Abençoe aqueles que o perseguem. Abençoe e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dele de comer, se estiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Que desafio! O apóstolo Paulo está trazendo aqui em Romanos algo muito especial. Ele está dizendo como é que nós podemos refletir o amor, como é que nós podemos viver o amor. É muito interessante porque esse capítulo 12 de Romanos, ele deixa essa palavra aos cristãos, ele desafia a elevar o nível da fé cristã. Já no começo, no versículo 2, capítulo 2, ele vai dizer: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A minha pergunta para você: você tem experimentado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você não irá conseguir se primeiro você não experimentar um nível maior de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Esse nível de intimidade, através da palavra, com o Espírito Santo, irá levar você a uma maturidade que irá gerar transformação nessa sociedade. O meu desafio para você é que você possa olhar para a sua vida e olhar como é que você tem impactado as pessoas que estão ao seu redor, como é que você tem sido resposta para esse mundo desordenado, como é que você tem sido resposta para esse mundo desesperançado. As pessoas estão muito preocupadas com a vacina A, B, C, estão muito preocupadas com o Covid, estão muito preocupadas com as finanças. Eu quero te dizer que você é a resposta viva para esses questionamentos. Porque se você vive com interesse de coração, se você vive a palavra de Deus, você vai transbordar e refletir essa palavra. Nós precisamos entender que Deus quer sim que os seus discípulos sejam resposta para esse mundo desordenado, desesperançado. Que nós possamos ser os promotores de paz, o promotor de amor e o promotor de esperança.
Eu quero olhar para esse texto que lemos aqui em Romanos, eu quero tirar alguns ensinamentos. E o primeiro destaque que eu faço, como é que nós podemos ser resposta para esse mundo desordenado? E o primeiro desafio que eu coloco para você, reflita o amor intencional. Veja ali no versículo 9, o amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apegue-se o que é bom, dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiro dar honras aos outros mais do que a si mesmo. Nunca lhe falte zelo, seja fervoroso no espírito. Sabe, a fé cristã é dar importância ao que é importante. Sabe, pare de perder tempo com isso que não edifica, com isso que não traz esperança alguma. Você precisa decidir viver um amor intencional, que é a essência do que você tem dentro do teu coração. O amor que você tem dentro de você deve refletir ações na vida dos outros. O amor que você tem aí, ele deve transbordar na vida de outros. O apóstolo Paulo ele vai tratar alguns aspectos do amor intencional, que é um amor sincero, sem falsidade, um amor que é vivido por convicção. Você tem vivido o amor diante de uma convicção, independente da pessoa retribuir ou não. Você tem vivido e refletido o amor até para quem não é amável. Mateus 5, 43 e 45 vai dizer lá, vocês ouviram o que foi dito, ame a seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore por eles, aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre maus e sobre bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. O que Jesus está fazendo aqui? Embora no Antigo Testamento nós não identificamos nenhuma afirmação que incentive a odiar os inimigos, mas era muito aceitável na tradição judaica essa retribuição do mal com o mal. Você pagava com a mesma moeda, certo? Mas Jesus ele vem e ele eleva o padrão. Ele não somente amar as pessoas que te machucam, mas retribuir esse amor. Não é somente uma omissão, falar assim, ele me fez mal e eu vou ficar quietinho. Não, mas ele desafia você a investir na vida do outro, a você amar, a você verbalizar, restaurar, agir em amor. Provérbios 21, 22, ele fala lá, se o inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. O apóstolo Paulo, ele reproduz, nesse texto que lemos, esse texto de Provérbios. Eu lembro uma situação que aconteceu com o meu filho, Nicolas, quando ele tinha acho que 7 ou 8 anos, ele estava na escola, e de repente os amiguinhos dele, ele estava na fila lá para participar da educação física, ele saiu para pegar uma blusa, e os amigos brigaram com ele, não deixaram ele voltar para a fila, pegaram 3 amigos, começaram a empurrar, começaram meio a querer bater nele, e eu chego na escola e ele estava lá chorando. E eu pergunto para ele o que aconteceu, filho, e ele vem e compartilha o que tinha acontecido. E nós fomos para casa e buscando a direção de Deus, o que Deus espera que nós façamos. E esse texto vem à minha mente, você deve retribuir o mal com o bem, você deve amar os seus inimigos. E eu desafiei ele a comprar um chocolate, a orar pelos amiguinhos e levar esse chocolate para os amigos. Foi muito interessante, porque nós fizemos isso e ele muito alegre. De manhã ele acordou, pai, nós temos que passar no posto para comprar o chocolate. E nós fomos lá, compramos os 3 chocolates, e eu falei, você vai chamar um por vez, quietinho, não é na frente das pessoas, é você e esse amiguinho. E ele chegou e falou com o primeiro, e entregou o chocolate, falou assim, ó, eu orei por você, e ele entregou o chocolate. No segundo ele foi, entregou o chocolate, mas no terceiro, ele chegou e esse amigo falou assim, Nicolas, está errado. Ele falou, por que está errado? Não está errado. Está errado, eu fiz mal para você, você está querendo me dar um presente. E quando eu olho para a palavra que fala de amontoar brasas vivas, é disso. As pessoas que são amadas, quando elas sabem que elas mereciam ser atacadas, ser aplicada a justiça, isso gera um efeito muito maior do que se eu tentar pagar com a mesma moeda. Queridos, quando eu olho para esse texto, eu vejo que a palavra de Deus é muito sábia. Porque você retribuir o mal com o bem não é somente você fazer algo por omissão ou por obrigação, por obediência, mas é um ato de sabedoria. Mas para fazer isso eu preciso deixar o Espírito dominar. O Espírito Santo precisa dominar em mim, porque se eu deixar a carne dominar as minhas decisões, eu vou sempre tentar retribuir com a mesma moeda.
Por isso que a consequência de você viver um amor intencional é você ser maduro na fé. Você buscar cada vez mais intimidade, cada vez mais conhecer a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Você tem vivido com essa expectativa de ser um verdadeiro cristão, alguém que vive e reflete o amor de Deus? Você será a resposta para esse mundo desordenado, refletindo o amor incondicional e intencional através das suas atitudes. Mas quando eu volto para esse texto do apóstolo Paulo, eu tenho um segundo destaque. Como é que eu posso ser resposta para esse mundo desordenado? E eu digo aqui, viva uma fé aperfeiçoada. Como é que eu posso viver uma fé aperfeiçoada? O texto ali no versículo 12 diz ali, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Como é que nós podemos sim aperfeiçoar a nossa fé no meio da aprovação? Certo? Viver a maturidade cristã, ela viabiliza estar sensível aos processos de Deus em nossas vidas. Quando nós entendemos a dimensão do agir de Deus, nós aperfeiçoamos a nossa fé e nós estamos sensíveis que essa fé, ela é importante, mas nós temos que estar conscientes que existe um processo de Deus, um processo de aperfeiçoamento da nossa fé e da nossa intimidade. Quando você olha para o futuro, o que você vê? Como é que você olha o seu futuro? Eu e minha esposa temos orado pelo nosso futuro genro e a nossa futura nora, há muitos anos. E foi muito interessante que algumas vezes nós oramos. Eu orei com a Fernandinha pelo esposo dela, que Deus já está por aí, e Deus já sabe quem é. Certo? Mas quando ela era menor, possivelmente ela não tinha dimensão do que era. Agora com 16 anos, ela tem uma consciência maior. Ela sabe que nós oramos sim, para que Deus esteja protegendo o seu futuro marido, porque o que o futuro marido dela está vivendo hoje, com 16, 17 anos, vai impactar no casamento. E por isso que nós cremos no poder da oração, nós temos fé que Deus está protegendo, que Deus tem separado o melhor para ela. É a mesma coisa o Nicolas, com a esposa dele. Ele, jogador de futebol, ele vai ter que ter uma esposa que aceite futebol, que goste de futebol, é muito interessante, certo? Mas você precisa projetar 2021, um crescimento e um amadurecimento, certo? Que você precisa desejar conhecer mais a Deus, porque é isso que vai gerar uma fé aperfeiçoada. É através da intimidade. E como é que eu busco intimidade? Queridos, não tem como você buscar intimidade com o Senhor se você não buscar conhecer mais da palavra de Deus, se você não ter tempo de oração, tempo de intimidade no quarto secreto. Esse tempo regular gera uma fé aperfeiçoada. Esse tempo com o Pai gera mudanças extraordinárias de dentro para fora. Você tem vivido com essa esperança, com esse sentimento de que eu quero sim, 2021 será um grande ano para mim, porque é um ano onde eu vou crescer e amadurecer na minha fé, onde eu vou conhecer mais o Senhor, e eu vou impactar mais vidas, porque Deus vai começar a me usar, porque eu vou ter tanta intimidade, que a minha sensibilidade para ouvir a necessidade dos outros, para sentir a necessidade dos outros, vai estar mais presente na minha vida. As tribulações fazem parte da caminhada. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vimos que Jesus passou por tribulações, por angústias. Ele também ali, ele nos ensinou como reagir a isso. Quando ele estava ali no Getsemane, que ele fala assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a sua. Sabe, quando nós olhamos as provações com a perspectiva de Jesus, nós sempre vamos entender que nós precisamos estar debaixo de um lugar chamado soberania. E essa soberania é a vontade de Deus, que ela prevalece independente das nossas provações. Se você está passando por provação, pergunte o porquê que Deus está permitindo, para que Ele possa te mostrar e que você possa crescer e aprender com tudo isso. A fé aperfeiçoada irá impactar as pessoas que estão ao seu redor. Você vai remar contra a maré, porque muitas pessoas estão desanimadas nesse mundo em desordem. Sabe, quando você chega animado, e eu sou meio espalhafatoso, né? Eu gosto de chegar meio que, sabe, você está bem? Eu estou muito bem. Pense num cara bem, sou eu. Sempre tem uma resposta assim, e para algumas pessoas é meio estranho. Eles acham assim, puxa, mas isso aí é um chavão. Eu quero te dizer que as pessoas vão achar que é um chavão. As pessoas vão achar que você está vivendo um comercial de margarina. Mas quando você vive a verdadeira vida com Deus, você vai transbordar, vai incomodar. Essa sociedade vai estar incomodada com o seu viver com Cristo. Mas é a partir daí,
A partir desse incômodo, que você vai ter a oportunidade de compartilhar o amor, de compartilhar a esperança, de você ver que a fé extraordinária independe das circunstâncias, é algo que vem de dentro para fora, da minha conexão com o Espírito Santo de Deus. 1 Pedro 5,8 diz lá, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento, o domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que você, no pleno conhecimento do Senhor Jesus, seja inoperante, improdutivo. Queridos, quando nós vivemos pela fé, nós acrescentamos essas virtudes, atitudes que nos deixam produtivos e ativos. Viver pela fé, refletindo o amor de Cristo, faz com que nós possamos transmitir uma convicção que revoluciona o ambiente onde você está envolvido. Muitos de nós conhecemos a Anne Sucasas, nossa irmã que tem lutado há muitos anos com o câncer. Ela já escreveu um livro sobre isso, ela tem testemunhado sobre isso. E nesse momento de Covid, ela foi hospitalizada, e ali, além de todo o câncer com o Covid, e naquele hospital, o testemunho dela de entender que Deus é soberano, que aquela provação não ia calar a sua voz, fez grande diferença. E aqueles enfermeiros, aqueles médicos impactados pela confiança da Anne. Ela ali com aqueles negócios no nariz tal, e gravando vídeo, verbalizando esperança. Isso é entender que as provações fazem parte da vida, mas nós decidimos como nós reagimos. Nós precisamos reagir com uma fé extraordinária, com uma fé aperfeiçoada. Quando você consegue ressignificar essa enfermidade, essas provações, você consegue viver uma fé aperfeiçoada. Uma fé aperfeiçoada que vem através do conhecimento da palavra e na perseverança na oração. Uma oração perseverante é uma oração persistente, que independente do resultado imediato, eu oro crendo que Deus está agindo. De repente você ora e você não tem uma resposta imediata. Algumas pessoas têm respostas instantâneas. Eu gosto muito de trabalhar com um recém-convertido que parece que Deus ouve eles, parece que eles pulam a fila, porque eles oram assim, Deus vem e responde instantaneamente. Mas nem sempre é assim. Às vezes nós temos que perseverar na oração, porque Deus está trabalhando no processo, e Deus quer aperfeiçoar o nosso caráter, Deus quer aperfeiçoar a nossa vida. Como é que você tem vivido a sua fé? Você tem vivido com uma fé extraordinária, uma fé aperfeiçoada? Que 2021 seja um ano onde a sua fé vai transbordar em confiança, em esperança para quem está ao seu redor. Você vai viver uma fé que vai impactar primeiro a sua vida, vai transbordar na sua família e na sociedade, porque você é um filho, uma filha amada de Deus, que Deus alcançou para que você fizesse a diferença nessa geração. Sabe, um terceiro ponto que eu olho, um terceiro destaque para sermos resposta para esse mundo desordenado. Tenha um coração humilde. Olha ali no versículo 16, tenha uma mesma atitude um para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Queridos, o orgulho é o início da queda. Infelizmente, nós temos muitos cristãos que se acham superiores por serem cristãos. Certo que julgam com facilidade as pessoas, que se acham melhor do que os outros. Eu quero te dizer que nós, como filhos amados de Deus, é claro que nós estamos numa posição melhor. Nós somos filhos, tomamos posse da nossa condição, foi nos revelada a verdade, nós entregamos a vida ao Senhor. Mas isso não pode fazer de nós alguém que caminha com orgulho, olhando as pessoas de cima para baixo. Nós precisamos olhar com o olhar de Deus, um olhar de misericórdia assim, mas não com um olhar de desprezo, um olhar de julgamento. Sabe, viver a vida com humildade fará você enxergar as necessidades das pessoas que vivem com arrogância. Sabe, quando nós decidimos viver uma vida humilde, nós conseguimos ter a sensibilidade que a arrogância das pessoas que se relacionam conosco tem a ver com o que está no coração dela, tem a ver com o que ela está vivendo agora, tem a ver com o que ela viveu no seu passado. Mas quando eu coloco o óculos do julgamento, eu não consigo ter a sensibilidade e poder ajudar essa pessoa. Você tem caminhado com um coração humilde?
Você tem olhado para as pessoas com humildade, entendendo assim, essa pessoa precisa do amor de Deus. Eu preciso olhar com humildade. Eu não preciso ganhar toda a discussão. Eu preciso demonstrar e refletir o amor de Deus. Os arrogantes desse mundo somente estão refletindo o que está dentro deles. Nós precisamos ser resposta a essas pessoas que continuam se iludindo com as riquezas e com os prazeres desse mundo. Nós precisamos ser humildes para poder ajudar essas pessoas a interpretar a realidade. E é somente com humildade que você vai gerar uma identificação e você vai conseguir transmitir o amor, a paz para esse mundo desordenado. Como é que você tem olhado para as pessoas ao seu redor? Você é aquele que julga as pessoas com facilidade ou você, de repente, tem olhado com coração humilde? Lá em Lucas 18 tem um relato muito conhecido, onde 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como esses outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhe digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Se você fosse fazer uma autoanálise hoje, você seria o fariseu ou o publicano? O fariseu que vem e joga a performance: eu jejuava, eu entrego dízimo, então eu sou bom, eu sou o bonzão. Ou aquele publicano que dentro da sua humildade, ele bate no peito: Deus, tem misericórdia de mim. Será que você tem confiado na sua performance? Você se acha superior porque você já leu a Bíblia toda 3 vezes no ano, a cada 2 meses, e você se acha superior? Ou de repente você tem olhado para Deus com um coração humilde? Eu lembro de uma situação que aconteceu, onde um líder de pequeno grupo falou: pastor, chegou uma pessoa lá no nosso pequeno grupo, que ele não quer ser discipulado por mim. Ele quer discipulado por um pastor, porque ele conhece muito a Bíblia, e ele precisava ser discipulado por alguém que conhecesse mais a Bíblia do que ele. E eu marquei uma reunião com esse irmão. E ele chegou no gabinete, e ele veio e já chegou falando todo o currículo. Graduação em teologia, mestrado, doutorado, e trouxe um currículo extenso, cheio de orgulho. E a minha pergunta para ele foi: nesse último ano, quantas pessoas você levou, foi instrumento de Deus para levar até Cristo? E aí ele parou. Nesses 2 anos, vamos pegar os últimos 5 anos, quantas pessoas conheceram o amor de Deus através da sua vida? Ele baixou a cabeça. Queridos, Deus não está interessado na nossa performance. Deus está interessado no quanto nós desejamos conhecer a Deus. Eu não preciso estudar porque Deus me manda estudar. Eu preciso estudar porque eu quero conhecer mais o meu Pai. Eu quero viver os princípios eternos. Eu lembro com muita alegria do saudoso pastor Avelino, que para mim era um exemplo de humildade. Ele com anos de ministério, ele com experiências sendo missionário no exterior, na Inglaterra, na África, como pastor muitos anos, executivo, e ele chegava em todo culto, independente, podia ser um seminarista pregando, ele estava com esboço, anotando cada afirmação, anotando cada detalhe que Deus falava com ele através daquelas mensagens. Isso é ser um coração humilde, onde nós temos um coração ensinável, que devemos desenvolver até o último dia da nossa vida. Quando nós perdemos o coração ensinável, nós nos tornamos presunçosos e orgulhosos. O coração ensinável é entender que todas as pessoas têm algo para nos ensinar. De repente você está aqui e você precisa aprender que a atitude cristã, ela é muito mais do que simplesmente eu cumprir ritos que a igreja estabelece, é viver como um verdadeiro discípulo de Jesus. Se você julga conhecer tudo
e perdeu a sua essência de crescimento cristão, quero desafiar você a tomar uma decisão hoje dizendo, eu quero conhecer a Cristo com humildade. Eu quero olhar para esse mundo desordenado com humildade. Certo? Viver um crescimento na prática através das verdades eternas. Ter um coração ensinável é aprender com as pessoas independente delas. Eu lembro uma situação onde eu recebi um convite e esse convite ia envolver, impactar em toda a família, né? E de pronto eu já disse não. E foi muito interessante porque fomos almoçar e eu estava ali com a Angélica, com a Fernanda, com o Nicolas, com meus filhos. E eu falei, olha, ele recebeu uma ligação assim, tal, fazendo esse convite, e eu já disse não. E a Fernandinha olha para mim e fala assim, pai, mas você nem orou por isso? Eu, na minha cabeça, já estava tudo resolvido. Mas a Fernanda me ensinou um princípio muito extraordinário naquele almoço. Porque a nossa autossuficiência, ela está a todo momento tentando se mostrar. E às vezes nós achamos que temos todas as respostas. Mas nós precisamos orar e confiar no Senhor. E para fechar essa mensagem, como é que eu posso vencer esse mundo desordenado? É através de uma atitude onde eu vou vencer o mal com o bem. Uau! Como é que eu posso vencer o mal com o bem? Nós já falamos um pouquinho ali nesse aspecto, quando nós falamos do amor, mas aqui na parte final, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz, não retribua a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure se vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Essa palavra é muito forte. Talvez você está dizendo aí, nunca, pastor, você não sabe o que ele fez para mim, você não sabe o que ela fez para mim, eu nunca vou retribuir o mal com o bem. Sabe, quando eu olho para as pessoas que têm destilado o mal, que a vida deles é fazer a maldade, elas estão dando aquilo que elas têm dentro delas. Sabe, você está sendo injustiçado por alguém, essa pessoa está sendo injusta com você, porque é isso que ela tem dentro dela. Nós externamos aquilo que está dentro do nosso coração. Agora, o que você tem dentro do teu coração? Será que você está retribuindo o mal com o mal? Aí você está julgando e olhando com olhos de julgamento para a pessoa que tem feito mal, mas você está fazendo um mal também. Dá uma sondada o que está no teu coração. Você precisa entender que você está refletindo no seu exterior, o que você alimenta dentro de você. Retribuir o mal com o bem é refletir o amor de Cristo para esse mundo repleto de injustiça. É interessante que a palavra não fala somente, não faça o mal. Ou não, aceite, não deixe que o mal te impacte. Ele fala assim, faça o bem. Retribua com o bem. Certo? Lá nós vemos José do Egito, lá em Gênesis 50, 19 e 20. José, porém, lhes disse, não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus os tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Queridos, esse texto, José do Egito, os irmãos fizeram maldade com ele. Venderam ele como escravo, ele foi preso, ele foi vendido como escravo, passou por grandes lutas. Mas ele entendeu que aquele mal, Deus ele pega o mal e transforma em bem, e foi isso que aconteceu. Mas aqui o pai deles tinha morrido, e os irmãos vieram com medo, e agora estamos fritos. Né? E aí a hora que ele olha, mas José não somente perdoou o que eles tinham feito de mal. Olha ali no versículo 21, ele fala assim, por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim tranquilizou a eles e falou amavelmente. Queridos, o que aconteceu aqui? José, ele não somente perdoou os irmãos, mas ele abençoou os irmãos. Ele venceu o mal com o bem, ele foi em direção a fazer o bem. Sabe por quê? Porque existe uma natureza dentro dele, uma natureza que não tinha como ter outro desfecho, não tinha como ter outro resultado.
Qual é a sua natureza? A natureza de Cristo. Você tem o Espírito Santo de Deus. Então você não vai somente se proteger da maldade que estão feitas contigo, mas você vai investir na vida dessas pessoas. Você vai retribuir o mal com o bem, agindo com o bem. É assim que nós vamos gerar paz. É assim que o mundo vai olhar e falar assim, tem alguma coisa diferente. Como é que pode reagir dessa forma? Vencer o mal com o bem é não deixar ser abalado pelas maldades, mas transformar o mal em combustível para fazer o bem, até que aquele que foi injusto contigo seja impactado pelo amor. Naturalmente, você pode pensar que isso é uma utopia, isso é muito difícil, certo? Mas, na verdade, agir assim, retribuir o mal com o bem, é você entender que você vai refletir o amor do Pai, que você vai refletir as verdades eternas das Escrituras, e isso vai refletir uma maturidade cristã. O meu desafio para você é que em 2021 você busque crescer na tua maturidade. Chega de ficar tomando leitinho, vamos para o alimento sólido, vamos para a picanha, vamos para aquilo que sustenta. Queridos, nós precisamos viver um novo tempo de maturidade cristã. Quero finalizar, eu tenho uma história que acompanho muito de perto, onde um pai fez muito mal para um filho. Um pai fez muito mal para esse filho e por muitos anos, já tinha passado 20 anos, esse filho falou assim, ele aceitou a Jesus. E ele falou assim, eu preciso restaurar com meu pai, porque ele entendeu que enquanto não restaurar com o pai, não restaurasse com o pai, ele não ia prosperar. Enquanto você não libera perdão para o seu pai, enquanto você não restaura o teu relacionamento com o seu pai, dá uma olhada para a sua vida. Certo? E a hora que ele decide restaurar com o pai, ele toma uma decisão. E ele vem, e ele conversa com o pai. E ele informa o pai que ele liberou o perdão. E aí ele presenteia o pai com uma viagem. E ele leva um pai para uma viagem que era um sonho do pai, que o pai não tinha condições, e ele vem e ele abençoa o pai. Os outros irmãos olham e falam assim, isso aí, como é que pode? O pai fez tanto mal para nós, irmãos, como é que esse irmão consegue fazer isso? Na verdade, esses irmãos que continuam guardando mágoas e ressentimentos, eles perderam uma dimensão do que é vencer o mal com o bem. É que você é muito mais abençoado quando você vence o mal com o bem, do que quando você tenta continuar fazendo justiça, continua guardando amargura, ressentimento no teu coração. Qual a pessoa que você precisa perdoar e você precisa ir em direção para abençoar? Eu quero desafiar você a não deixar virar o ano sem você ter uma conversa, sem você ter uma atitude, para que você possa sim transformar o mal em bem. Para que você possa abençoar as pessoas que fizeram mal para você. Você não precisa, porque a hora que você leva essas pessoas a reconhecer o verdadeiro amor, ou elas serão transformadas, ou as atitudes dela vai ter consequências que vai fazer ela sofrer a justiça daquilo que ela tem feito. Mas que lado você está? Você vai fazer parte desse momento de fazer ela sofrer a justiça ou você vai tentar dar a oportunidade dela reconhecer o verdadeiro amor? Meu desafio, repare o que deve ser reparado. Ore por quem lhe fez mal. Dê o primeiro passo para retribuir o mal com o bem. Você experimentará um tempo extraordinário com o Senhor. Você pode fechar seus olhos. Eu quero aqui trazer um desafio para o teu coração. Não sei como é que essa mensagem falou contigo, mas o que Deus colocou no meu coração ao preparar essa mensagem é que nós precisamos, a palavra é maturidade. Nós precisamos buscar mais maturidade, mais crescimento na presença do Senhor, para que possamos ser a resposta para esse mundo desordenado, para que possamos levar a paz para esse mundo desordenado, para que possamos levar o amor para esse mundo desordenado. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer para ser um crente maduro é ser um crente. Ser alguém que pode ser chamado de filho. João 1,12 diz lá que aqueles que creram, que receberam, é dado o direito de ser chamados filhos de Deus. De repente você está aqui, seja no YouTube, no Facebook, e você nunca entregou sua vida ao Senhor. Você nunca tomou uma decisão, você nunca se arrependeu dos seus pecados. Eu quero dar uma oportunidade agora. Eu quero que você faça uma oração comigo, dizendo, Senhor Jesus, eu quero sim reconhecer que eu sou pecador. Eu quero sim reconhecer que eu preciso do Senhor. Eu reconheço o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar minha vida. Eu quero entregar minha vida em tuas mãos.
que eu possa crescer em 2021, ter a minha vida transformada pelo amor e pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus. Você fez essa oração? Eu queria que você vai ter um WhatsApp aí disponibilizado, mas você pode colocar no chat agora, eu aceitei, eu quero viver essa nova vida com Cristo. Ou de repente você está aqui e você chegou nesse final do ano totalmente afastado da casa do Pai, totalmente afastado da comunhão com Deus. Você decidiu experimentar as coisas do mundo e Deus está tocando o teu coração para que você volte. Para que você volte, você se reconcilie com o Pai, para que você possa experimentar um ano extraordinário em 2021. Então, faça uma oração aí no seu lugar também, dizendo: Senhor, eu quero voltar à casa do Pai. Eu quero voltar para a presença do Senhor. Queridos, é extraordinário quando nós podemos olhar e ser desafiados pela palavra de Deus. Eu quero orar agora por você. Você tem refletido o amor intencional? Você tem vivido uma fé aperfeiçoada? Você tem vivido com um coração humilde? Você tem vencido o mal com o bem? Se tem algo que Deus falou ao teu coração, fecha seus olhos, nós vamos orar. E eu quero que você coloque isso diante do Senhor. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor pela sua palavra. Nós louvamos ao Senhor pela ministração do Senhor aos nossos corações. Nós queremos sim ser resposta para essa geração, nós queremos ser resposta para esse país, nós temos que ser resposta para essas pessoas que nós conhecemos, que o Senhor tem dado o privilégio de se relacionar conosco. Nós queremos ser a resposta de alguém que vence essa desordem, alguém que reage diferente do que o mundo diz para reagir, porque nós reagimos baseados na palavra do Senhor. Nós temos uma natureza de Cristo que tem refletido o seu amor nas nossas atitudes. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre esses irmãos, sobre essas pessoas que hoje entregaram a vida ao Senhor. Confirma no coração deles, traz um renovo, que eles possam viver um 2021 de mudança, de recomeço, um 2021 extraordinário. Deus, ministra o coração desses irmãos que estão aqui hoje e que estão afastados do Senhor. Deus, traz de volta a casa do Pai. Quanta alegria que o Pai tem ao receber um filho que estava longe, agora vem e retorna à sua casa. Abençoa, Senhor, de uma forma muito especial. Traz um renovo, traz um recomeço agora definitivo para a honra e glória do Senhor. Deus, eu quero colocar esses irmãos e irmãs que hoje estão tomando alguma decisão, dizendo: eu vou viver a maturidade de 2021. Nós consagramos esse próximo ano ao Senhor, nós queremos sim buscar a intimidade e maturidade com o Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, é firmado no Senhor, que nós queremos caminhar na dependência total do Espírito Santo do Senhor. Abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite. Abençoa esse tempo, esse novo tempo, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus lhe capacite a fazer a diferença nessa geração.